Cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é conhecida como um dos métodos mais eficientes para o tratamento da obesidade severa no longo prazo. Ela é indicada para pessoas com IMC acima de 35. O que é o IMC? O IMC, você pega o seu peso corporal dividido pela sua altura em metros ao quadrado. Não é tão difícil calcular o IMC quanto parece. Você pode só jogar no Google cálculo do IMC que vai aparecer lá um negócio automático para você só colocar o seu peso, sua altura e ele calcula para você. Eu resolvi gravar do lado de fora hoje porque tá um dia lindo, sabe? Aqui no condomínio da minha tia, que também é um condomínio lindo, mas é um domingo e as crianças estão tudo enlouquecidas. Enfim, a cirurgia bariátrica também pode ser indicada para pacientes com diabetes tipo 2 que estão com a glicemia descontrolada e o IMC acima de 30. Porém, a cirurgia bariátrica não é indicado para pessoas que têm doença coronariana instável, problemas pulmonares, insuficiência cardíaca, vícios em drogas e álcool, dentre outros. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, várias técnicas, mas as mais comuns são as cirurgias de bypass e a cirurgia de sleeve. Na cirurgia de bypass, o cirurgião vai lá e ele corta um pedaço do topo do estômago e um pedaço do intestino e ele conecta os dois. Então ele pega aquela saída ali do esôfago e um pedacinho do estômago e conecta com o intestino. Aí a partezinha do intestino que sobra, ele conecta ali também porque tem algumas enzimas que são produzidas naquela região que são importantes para a digestão. Então ele conecta ali. Aí forma um formato de Y, que é chamado Y de Hooks. Hooks foi o cara que criou essa cirurgia. E nós temos também a técnica da cirurgia de sleeve. A bariátrica, chamada de sleeve, ela é simples. Você corta um pedaço do estômago e deixa o estômago bem pequenininho, parecendo uma tripazinha. A cirurgia bariátrica ela tem alguns benefícios. O mais importante deles, a perda de peso. O paciente experimenta uma perda de peso de por volta de 30% a 40% do peso corporal em 6 meses. Existe também uma remissão da taxa de triglicerídeos e colesterol no sangue. Também há uma remissão significativa da hipertensão, podendo diminuir aí entre 43% e 83% dos casos de hipertensão nos pacientes que procuram bariátrica. Ela ajuda também na apneia do sono. A cirurgia bariátrica não elimina a apneia do sono, porém ela diminui a severidade da apneia e a sua sonolência durante o dia. O que geralmente acontece com o obeso? A camada de gordura é tão pesada que ela comprime a caixa torácica, não permitindo que os pulmões do obeso se expandem como poderiam. Então, durante o sono, isso prejudica muito a qualidade do sono e a pessoa acaba não respirando direito. Então, quando ela faz a bariátrica e diminui o peso corporal, diminui a quantidade de gordura, o que acontece? Alivia essa pressão na caixa torácica e o paciente consegue respirar de forma mais natural. A cirurgia bariátrica também diminui a artrite, diminuindo as dores nos joelhos, principalmente no primeiro ano de cirurgia. A cirurgia bariátrica também diminui a incidência de incontinência urinária e melhora os riscos das causas de câncer. Então ela diminui o seu risco de desenvolver todos os tipos de câncer. Porém, a cirurgia bariátrica também tem seus lados negativos. A cirurgia do Y de Hooks, ou aquela cirurgia que forma um Y, sabe? Aquela que conecta o estômago com o intestino. Além de diminuir o tamanho do estômago, ela restringe a absorção de nutrientes, porque você não tem mais aquela parte em que a comida fica no estômago, sendo digerida e tudo mais. Ela já cai direto para o intestino. Já a cirurgia de sleeve, apesar dela não causar um dano muito grande na absorção de nutrientes, ela ainda prejudica essa absorção. Nada no corpo está ali por acaso. O estômago tem aquele formato por uma razão. A principal função do estômago é fazer a hidrólise dos alimentos, ou seja, quebrar grandes moléculas em pequenas moléculas para que elas possam ser absorvidas no intestino e levadas como nutrientes para os nossos órgãos e tecidos. Para que a digestão aconteça, você precisa de enzimas, precisa de um tempo gástrico, ou seja, o alimento precisa ficar ali por um tempo. E isso é prejudicado dentro da cirurgia bariátrica. Mas o principal problema mora na absorção da vitamina B12. O seu estômago produz uma proteína chamada fator intrínseco, que é o que carrega a B12 para o intestino para que ela seja absorvida. Sem esse fator intrínseco, a B12 não consegue ser absorvida adequadamente. Ou seja, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica tem deficiência de B12.
A vitamina B12 ela está responsável pela saúde neural, pela formação de novos neurônios. Ou seja, uma deficiência na B12 pode gerar um sintoma de depressão, ansiedade, até mesmo mal de Alzheimer. A cirurgia bariátrica também prejudica a digestão de modo geral, e uma má digestão leva a uma má absorção de nutrientes. E um desses nutrientes é o ferro. Ou seja, baixa B12 e baixo ferro, baixa a disposição da pessoa, a vitalidade. Ah, Bia, mas existe suplementação. Certo, existe a suplementação, mas a suplementação oral da B12 não vai funcionar. Sabe por quê? Porque falta o fator intrínseco. A suplementação de ferro via oral também causa um desconforto estomacal muito grande, um desconforto gástrico muito grande. Então esses dois tipos de suplementação precisam ser intravenosas, ou seja, todo mês você precisa ir lá no médico, tomar uma injeçãozinha, um sorinho com vitamina B12 e ferro. A cirurgia bariátrica também diminui em 25% a sua absorção de proteínas e em 62% a absorção de gorduras. Mas Bia, não é isso que eu quero? Absorção de menos gordura? Não necessariamente. Essa baixa absorção de gordura compromete o transporte de outras vitaminas que são lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, o complexo ADEC. Mas Bia, eu já ouvi dizer que eu preciso emagrecer antes da cirurgia. Por que isso? Essas pessoas precisam aprender a comer, porque depois da cirurgia o estilo de vida vai mudar completamente. Comer em excesso depois da cirurgia pode causar vômitos e o pior, pôr em risco a cirurgia pelo alargamento do estômago de novo. Obesos severos também têm muita deficiência de micronutrientes, então é interessante que antes da cirurgia haja uma correção dessa falta de micronutrientes para diminuir os efeitos colaterais da própria cirurgia. Pessoas que perdem 10% ou mais do seu peso corporal antes da cirurgia também têm maior sucesso na perda de peso um ano depois da cirurgia. Muitos programas também indicam o início de atividade física antes da cirurgia para garantir o comprometimento do paciente com um novo estilo de vida. Isso eu estou falando de uma clínica, de um médico responsável, ético. Se for um médico ético, ele vai pedir que você faça uma reeducação alimentar e comece a praticar atividade física antes da cirurgia. Vocês já viram aquele programa My 600 Pound Life? Ou acho que em português é Quilos Mortais? O Dr. Human sempre manda seus pacientes perderem peso antes da cirurgia. Não é necessariamente pelo peso em si, mas pelo comprometimento do paciente em mudar a cabeça e o estilo de vida. Porque eu não sei se você sabe, mas o maior problema da cirurgia bariátrica é o reganho de peso. Cuidado que alguns estudos sobre cirurgia bariátrica relatando o sucesso da cirurgia no longo prazo, eles são um pouco tendenciosos. Não é de propósito, tá? É porque a forma como eles avaliam a perda de peso é complicada. Muitos estudos costumam definir o sucesso da cirurgia como a perda de 50% e a manutenção dessa perda de 50% do peso excedente do paciente. Por exemplo, o paciente pesa 130 quilos antes da cirurgia e o peso ideal dele é 70 quilos. Subtraindo 130 por 70 vai dar 60 quilos de peso excedente. Então os estudos veem, se esse paciente perdeu 50% do peso excedente e manteve essa perda durante 5 anos, isso quer dizer que essa pessoa teve sucesso no longo prazo. Porém, 30 quilos a menos para um paciente de 130 quilos quer dizer que ele ainda está com 100 quilos. Um paciente de 100 quilos não é uma pessoa saudável. Isso ainda é obesidade. Não sei se vocês estão escutando, mas tem umas crianças gritando aqui. Então, assim, nos primeiros 6 meses de cirurgia, a pessoa perde de 30% a 40% do seu peso corporal. Porém, 1 ano, 2 anos depois, ela reganha pelo menos 25% desse peso. Felizmente, somente 1 em cada 6 pacientes realmente voltam ao peso original pré-cirurgia. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estejam fora de perigo. São 3 fatores que mais influenciam o reganho de peso na pós-cirurgia. O primeiro deles é o fator anatômico, ou seja,
O paciente pode aumentar o diâmetro daquela estoma gastrojejunal, ou seja, o diâmetro daquela cirurgia de bypass, em que o esôfago está conectado com o estômago, ou o aumento do volume gástrico na cirurgia de sleeve, ou seja, o seu estômago fica grande de novo. O fator dietético, onde o paciente continua com alto consumo de doces, alto consumo de grandes volumes de comida, fome emocional, compulsão alimentar, dentre outros. E a ansiedade, ou seja, fazer a cirurgia não é garantia de uma vida mais saudável. Existem algumas coisas que podem amenizar esse problema na pós-cirurgia, principalmente o reganho de peso, como treinar antes da cirurgia. Esse estudo aqui, acho que é desse lado, pegou 23 pacientes esperando pela cirurgia bariátrica e colocou eles para treinarem cardio e musculação 3 meses antes, fazendo sessões 3 vezes por semana. Essa galera perdeu em média 7 quilos no peso corporal, 7 quilos de gordura, conseguiram manter a massa magra, melhoraram os índices de hemoglobina glicada, ou seja, um índice de risco para diabetes tipo 2, diminuíram a pressão arterial sistólica em 10 mg de mercúrio e a pressão diastólica em média em 4 mg de mercúrio. Isso, para quem é hipertenso, é essencial, fora a melhora na qualidade de vida que eles reportaram. Esse outro estudo aqui também demonstrou que treinar na pré-cirurgia pode ser interessante para daqui a 1 ano depois da cirurgia. O grupo que fez exercício antes da cirurgia foi entrevistado 1 ano depois e demonstraram que eles dão mais passos por dia, que eles gastam mais calorias por dia, que eles são pessoas mais ativas e têm melhor qualidade de vida. Eu tenho uma aluna que ela já considerou todos os tipos de procedimentos estéticos, inclusive a cirurgia bariátrica. Ela já fez treino, dieta, emagreceu e voltou tudo de novo. Porém, em março de 2020, ela decidiu dar uma guinada na vida dela. Quando a pandemia estourou, eu disponibilizei um treino gratuito para todo mundo no meu Instagram para ajudar as pessoas a ficarem mais ativas dentro de casa. E ela resolveu fazer esse treino. Quando ela começou a treinar, ela pesava mais de 100 quilos e estava com resistência à insulina, disposição zero, dormia mal, comia mal e tudo mais. Daí ela fez os treinos, manteve tudo direitinho e começou a fazer melhores escolhas alimentares. Ela ficou de março a outubro sem fazer dieta prescrita por um nutricionista. Ela só fez melhores escolhas e treinou. Daí, em outubro, ela começou uma reeducação alimentar com um nutricionista, com acompanhamento, ainda continuou com a minha consultoria e hoje, 2 anos depois, ela tá assim. Não foi fácil, mas foi saudável e você também consegue. Então, considerando que mesmo escolhendo fazer a cirurgia, você vai precisar mudar o seu estilo de vida, fazer uma reeducação alimentar, fazer atividade física, até mesmo antes da cirurgia, fica o conselho. Antes de desconfigurar o seu corpo, procure ajuda. Procure primeiramente um psicólogo para te ajudar na fome emocional, na compulsão alimentar. Procure um nutricionista que de fato te ensine a comer, que se preocupe com você. E um professor de educação física que te ensine que o exercício vai muito além do emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que já não sabe mais o que fazer. Um beijo e até a próxima!